Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo belezinha aí com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Galerinha, para quem nos acompanha aí nas últimas semanas, eu trouxe para vocês um novo projeto aqui do canal. Um carro que vai ser meu de dia a dia, mas também que vai ser uma bancada, um laboratório de testes. Trata-se de um Uno Mille EP 1996 ou 97, até agora, eu não sei que ano que é aquele carro. 1000 e injeção monoponto. A gente pegou esse carro aí, já conhecia o carro, só que o carro tinha um motor para fazer e a gente tem bastante coisa, bastante ideia de conteúdo técnico que a gente pode trazer em cima desse projeto aí para vocês. Se você ainda não viu a apresentação desse projeto, dá uma conferida aqui no vídeo ou aqui, sei lá. Assiste o vídeo da apresentação do projeto que está bem legal. Na semana passada nós trouxemos aí para vocês a desmontagem completa deste motor. Já adianto para vocês que esse motor ainda está na retífica, ainda tem peças a chegar. Eu vou trazer para vocês detalhado tudo que foi feito, vou mostrar todo o procedimento de montagem e tudo mais. Não é de hoje que eu gosto de Fiat e acho muito interessante. Minha família particularmente sempre gostou muito e eu creio que vocês aqui também gostam, pois toda vez que eu trago conteúdo sobre Fiat e tal, vocês dão bastante atenção. Eu tenho um retorno legal aí. Então, devido a esse projeto que eu tenho agora, eu resolvi trazer para vocês um conteúdo explicando, contando um pouquinho mais sobre a história dos motores Fiasa, que é o motor em questão do nosso projeto. Já conheci a história, tem uma história muito legal. Vou fazer um resumão aqui, pois é uma história muito longa, mas para quem quiser saber mais, vou deixar um link aqui na descrição também da minha principal fonte de pesquisa, para quem tiver com tempo, dá uma lida lá que o conteúdo é muito top, é um conteúdo muito legal, tá bom? Então, assunto do vídeo de hoje, a história dos motores Fiasa, as versões desses motorzinhos aí, que é muito legal, beleza? Antes de mais nada, vale lembrar que eu trabalho com consultoria em preparação de motores e acerto à distância de injeções programáveis. Então, se você precisa de qualquer um desses serviços, é só entrar em contato com o número que está aqui na descrição, na tela, ou no primeiro comentário deste vídeo. A gente troca uma ideia certinho lá pelo WhatsApp, te passa um orçamento sem compromisso e bora pra cima, belezinha? Sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, jovens, bora lá. Primeiramente, peço desculpa, eu vou olhar para o lado, eu tenho uma colinha aqui, é muita informação que eu preciso trazer para vocês. Hoje é uma quarta-feira, agora já são 11h10 da noite, trabalhei, estou acordado desde as 6, 7 da manhã, então tá na correria por conta da oficina, um desabafo aqui agora, tem muito serviço para mim fazer. É eu quem grava, é eu quem edita, é eu quem faço tudo aqui do canal para vocês, mas eu me comprometi. Tô com sono, tô cansado, mas vou fazer esse conteúdo para vocês, pois eu me comprometi a trazer um conteúdo legal aí para vocês toda semana. Belezinha? Então, chega de chabu, vamos falar aí o que nos interessa. Motores Fiasa, motores Fiat. Como que surgiu esses motores? Esses motores surgiram em 1976 com o Aurélio Lampredi. Ele era um funcionário aí da Ferrari. E há boatos que esse motor, o projeto inicial dele, foi um desenho do próprio Enzo Ferrari. O Enzo Ferrari diz que naquela época, boatos, nada comprovado,
que ele tinha em mente fazer um carro mais acessível, um carro de baixo custo, e estava com um projeto em mente. Ele já tinha um desenho ali, mais ou menos. Porém, o projeto não vingou e ele vendeu esse projeto. E quem comprou foi praticamente seu próprio funcionário naquela época, ou o Lampredi já tinha saído da Ferrari naquela época, mas foi o Aurélio Lampredi que comprou esse projeto do próprio Enzo Ferrari. Era um projeto um pouquinho diferente pelo que conta a história ali, mas era basicamente o dito cujo do motor Fiasa. Então, o primeiro Fiasa desenvolvido aí pelo Lampredi foi em 1976 e o primeiro motor foi o 1050. O motor Fiasa, ele surgiu em 1976, ele teve várias versões, teve vários upgrades ali e ele foi até 2001. Então é um motor que ele nasceu e ele teve vários upgrades ali ao passar dos anos. Ele teve diversas versões com diversas potências, utilizou combustíveis diferentes, teve várias características ali diferentes. Então foi um motorzinho bem trabalhado, foi um motorzinho bem desenvolvido, sempre aspirado, e os números impressionam se nós levarmos em consideração que sempre era um motor aspirado, e a gente sabe como é difícil tirar potência de motor aspirado. Mas vamos lá. O primeiro foi o 1050. Ele não era 1.0, ele era 1050 e ele tinha 51 cavalos e 7,3 quilos de torque. Esse motor ele tinha um RL de 0,22, é um RL baixo. Para quem não entende, não sabe o que é o RL, eu acho que tem vídeo aqui no canal, se tiver eu deixo aí para vocês também. Mas enfim, o RL baixo ele propicia você conseguir elevar o motor a altas rotações. Óbvio, você depende de outras coisas para levar o motor para altas rotações. Eu estou falando aí de casa de 8, 9 mil RPM. Só que você precisa de algumas outras coisas ali no conjunto. Mas o RL desse motor suportaria isso daí devido a uma velocidade média ali do pistão bem baixa, beleza? O RL baixo, entre outras características, ele gera a facilidade de desenvolver maiores potências. Em contrapartida, ele gera também um baixo torque. Então, o Lampredi naquela época ele queria desenvolver um motor que tivesse uma potência mais alta, um motor mais legal, e não pensava tanto em torque. A gente pode até comparar aí com a ideia dos motores de Fórmula 1, que geram 1000 cavalos. Só que se eu estou certo, muitos motores ali não chegam a 60, 70 quilos de torque. Então, RL baixo, giro alto, potência alta, torque baixo. Essa é uma característica dos motores Fiasa. Esse motor, na época, ele era um motor bem à frente do seu tempo, pois naquela época era muito comum se ter o comando de válvulas ali no bloco, fazendo a atuação das válvulas através do sistema de varetas, e o comando ali girado por uma corrente de comando. Vocês vão lembrar aí dos motores CHT, era assim, se eu não me engano o Opala é assim também, que tem as varetas ali e tal. Já o Fiasa, ele já tinha o comando no cabeçote e era um comando de ataque direto. O que eu quero dizer com ataque direto? O comando lobby ali do comando, o came do comando já acionava o próprio tucho ali, que era pastilhado, no caso um tucho mecânico, que empurrava a própria válvula diretamente. Isso daí reduzia a folga, isso daí aumentava a potência, entre outras coisas. A evolução também foi a questão da correia dentada. No caso, esse comando era acionado diretamente por uma correia dentada. O Fiat 147
ele levava já o motor Fiasa e ele foi o primeiro carro no Brasil, se eu estou certo, com um motor transversal. Nós temos um motor longitudinal, como é o caso dos Opala, dos Gol Quadrado, Gol Bola, Santana, etc. E o Fiat 147 ele veio com um motor na transversal. Esse motor na transversal ele ocupava menos espaço, então você tinha ali um carro mais compacto, um aproveitamento melhor de espaço. Também vale ressaltar que o Fiat 147, o motor Fiasa, foi o primeiro motor a álcool no Brasil. Então, naquela época, em 1976, ele já era um motor com bastante tecnologia, era um motor bem à frente do seu tempo. Ele revolucionou ali muitas coisas, tá ok? Esse motor ele foi capado pela Fiat de fábrica, ele foi capado pela própria montadora. Por quê? Como eu falei, o Lampred lá naquela época, ele visava um motor que girasse alto, que desenvolvia altas potências. Só que a ideia da Fiat para um carro de uso dia a dia, como era a ideia dos brasileiros, o uso dos brasileiros em questão naquela época, que faziam um uso civil do automóvel, ela queria que o carro tivesse torque em baixa e média rotação, pois não levaria o carro a altas rotações. Então, como que o carro foi capado pela Fiat? Do principal componente de fluxo ali, que é o cabeçote. Então, o cabeçote, ele tinha um coletor mais curto, esse coletor mais curto, ele propicia torque em baixa. O comando, ele era um comando com uma graduação que ajudava no torque e na potência em baixa e média rotação, só que você perdia em alta, também questões de geometria e tudo mais. Então ele foi concebido, ele foi pensado como um motor que fosse para girar, para desenvolver uma alta potência, porém ele foi capado pela Fiat aí na fábrica mesmo, pela ideia de um motor para uso diário com melhor aproveitamento em baixas e médias rotações, esquecendo, deixando de lado as altas rotações. Como eu falei, ele tinha um RL para isso, a ideia do projeto era para isso, mas a Fiat não queria isso naquela época, então ele meio que sofreu essa adaptação aí para trazer para o que a Fiat realmente precisava, tá ok? Uma curiosidade é que esse motor ele teve uma versão 1300, que eu já vou citar um pouquinho mais para frente, mas a diesel. E essa versão a diesel, que era 1300, já tinha um volume maior do que o 1050, que girava 51 cavalos. O 1300 ele foi lançado na Argentina, a diesel, e ele desenvolvia 45 cavalos. Diz que os argentinos reclamavam muito que era horrível, que era muito pior que um motor 1.0 a gasolina. Aí, é só uma curiosidade que ele passa ali no meio. Esses motores, uma coisa muito legal é que todos eles compartilham o mesmo diâmetro de cilindro, que, se eu não me engano, é de 76 milímetros. Então, as versões que teve, que foi o 1050, o 1000, o 1.3, o 1.5, tem 76 milímetros originalmente o pistão. E a biela também é a mesma. Eu não me recordo agora, mas eu acho que é uma biela de 130 milímetros. Todas essas versões desses motores possuem o mesmo diâmetro de pistão e o mesmo comprimento de biela. A diferença do seu volume está no virabrequim, que possui um curso maior, alterando assim o seu RL. E como você tem um curso maior, o bloco desses motores também é diferente. Então, quando você altera o volume desses blocos, quando alteravam o volume desses blocos, eram alterados também o virabrequim e o bloco, assim, por ser necessário, né?
Em 1979 surgiu o 1.3, a gasolina, e ele gerava 56 cavalos e 9,6 kg de torque. Posteriormente, ainda em 79, veio o 1.3 a álcool, que gerava 59 cavalos e 9,9 kg de torque. Então, só na troca do combustível aí, a gente teve um ganho de 3 cavalos e 0,3 kg de torque. É uma diferença bem expressiva para a época, imaginando que se utilizava carburação, se utilizava ainda o platinado, então é um ganho bastante expressivo. E teve também uma versão do 1.3 apimentada, que era o Fiat 147 Rally. Esse daí, ele tinha um carburador melhor, era um carburador de corpo duplo, sendo que os outros, o 1050 e 1.3, tinha carburação de corpo simples, o que limitava bastante a potência desses motores. Já o Rally tinha carburação de corpo duplo, e isso daí fazia ele gerar 64 cavalos e 10,4 kg de torque. Então a gente tinha um ganho aí de 5 cavalos em relação à sua versão a álcool com carburação de corpo simples. E em 1984 surgiu o Uno SX, que era 1.3 com carburação de corpo duplo a álcool. Aí já tinha uma tecnologia a mais lá, um desenvolvimento melhor desse motor do que quando era a época do Rally, e esse motor já conseguia gerar 70 cavalos e 10,3 kg de torque. Dos 1.3, se eu não me falha a memória, esse era o mais forte ali que tinha. E uma curiosidade é que existiu brevemente, num curto espaço de tempo ali, uma versão desse motor 1.4. Essa versão 1.4 foi feita especialmente para pista. E nessa versão 1.4 tinha diferença, além do curso do virabrequim, o diâmetro dos pistões. Esse contava com um pistão de 78 milímetros. E esse motor ele foi feito especialmente para a competição marcas e pilotos, e ele equipou apenas 300 unidades do OG CSS. Para quem não conhece o OG, eu vou colocar uma foto aqui na tela do Fiat OG. E esse motor 1.4 ele gerava 78 cavalos e 11,4 kg de torque. Então era um motor bem desenvolvido, era um motor que ignorava ali o torque, a potência em baixa e média, jogava tudo lá para cima, e o motor já tinha diversas melhorias, pois já não se importava mais com a questão do consumo de combustível. Ele visava mesmo era a geração de potência. Lembrando que esses valores ainda eram com o motor carburado, tá ok? Na sequência, em 89, veio o motor 1.5. Esse 1.5 ele tinha um RL de 0,317, visando que um RL ideal é ali na casa de 0,3. E o RL de 0,317 ele ajudava o motor a ter mais torque. Ele visava torque principalmente em baixas rotações. Porém, ele não era um motor girador assim como o 1050. E ele era um motor que o pessoal falava que ele era meio áspero, ele não tinha o giro dele não era gostoso, não era aquele motor que trabalhava... Como que eu posso dizer isso? Não era agradável aos ouvidos, digamos assim, quanto ao 1300, quanto ao 1050. Porém, como o projeto da Fiat queria torque em baixas rotações, o 1.5 ele veio para isso, para atender
essa demanda. E esse motor 1.5 ele gerava 67 cavalos e 12 kg de torque. Ele realmente era um motor que possuía ali o seu torque mais alto comparado aos outros motores Fiasa, tá ok? Era um motor voltado ao torque, não à potência, como eu comentei, e em 1990 a Fiat reduziu o motor 1050 para 1000, ou seja, 1.0, e essa redução ela foi feita devido à ideia, à necessidade ali de reduzir os impostos. Então tinha uma lei naquela época que os motores até 1000 cilindradas pagavam uma faixa de imposto e acima disso era outra. Então o 1050 ele foi passado a 1000 por conta de imposto, para ficar mais barato o custo de produção. Porém, quando esse motor foi passado para 1000, ele tinha apenas 48 cavalos e 7,4 kg de torque. Lembrando que quando em 76 esse motor foi lançado, ele já tinha 51 cavalos. E agora, quando ele foi passado para 1000 em 1990, ele caiu para 48 cavalos. Foi meio que um passo para trás aí desse motor. Mas houve desenvolvimento desse motor. Teve o avanço da tecnologia ali, melhorias de fluxo no cabeçote, melhoria de ignição, melhoria de alimentação, e esse motor ele veio elevando a sua potência. Vale lembrar que mantendo as suas características de o mesmo diâmetro de pistão, o mesmo comprimento de biela, alterando apenas o volume dos seus cilindros. Então agora em 1990 nós tínhamos o 1.0, o 1.3 e o 1.5. O nosso projeto, o meu carro em questão, é 1.0. Eu falei por algumas vezes que era 1050, mas estudando melhor, não. É um motor 1.0, não é 1050. Tá ok? Em 1996, que é o ano que é o meu carro, surgiu a injeção monoponto no motor 1.0. A injeção monoponto ela trazia 58 cavalos e 8,2 kg de torque, isso na gasolina, tá ok? Então o 1.0 em 96, com a tecnologia, com a injeção monoponto, conseguiu superar a sua versão 1050 em 7 cavalos, que vendo por um motor aspirado é muita coisa. E ainda em 1996 veio a injeção multiponto no Palio, injeção monoponto, um bico só. Injeção multiponto, 4 bicos injetores, no caso um bico injetor por cilindro. Já no Palio, esse motor gerava na gasolina 61 cavalos e 8,1 kg de torque. Esse motor, no caso, ele ganhou aí 3 cavalos em relação à injeção monoponto. Também tiveram avanços ali da parte do sistema de ignição. Isso antes mesmo de trazer o motor para a injeção monoponto. Quando era carburador já teve o avanço da ignição antes mesmo das melhorias de injeção. No caso, a melhoria de ignição que eu falo é ter saído de um sistema de platinado para um sistema de distribuição normal. Teve a implantação da roda fônica, no caso, que trouxe as bobinas ali, no caso ainda sem ignição interna, mas que tinha uma carga de bobina, que tinha uma precisão de centelhamento muito melhor. Já tinha também eliminado ali a questão do distribuidor em 96, quando se utilizavam as bobinas duplas, você tinha menos perca ali por conta de não ter o rotor do distribuidor e tudo mais. Então foram esses avanços aí tecnológicos que elevaram a potência, que conseguiram trazer de volta a potência do motor 1.0
comparado ao motor 1050, tá ok? Bom, fiz um vídeo aqui, já está passando aqui dos 20 e poucos minutos, mas bem resumidão, bem enxugado, só para trazer para vocês a questão que tipo, é um motor muito legal, é um Fiazinha, é 1.0, o meu carro no caso, mas tipo, é um projeto que tem muito a ser explorado, é um motor com uma história muito legal, que teve um belo de um desenvolvimento, que teve muita coisa testada ali, e nem só de AP vive o homem, a gente tem que expandir, tem que testar outras coisas, e eu ainda estou no basicão. É um Fiazinha, é um motor antigo, mas como eu falei, é um motor capado pela fábrica, é um motor que tem muito a ser explorado, principalmente no seu cabeçote, no seu coletor de admissão, aonde está de fato as melhorias de fluxo que podemos fazer. Esse motor nunca saiu de fábrica com cabeçotão. O melhor cabeçote que saiu nesse motor, pelas minhas pesquisas, foi um na estrada 1.5, que tem algumas melhorias de duto e válvulas maiores. E parece que o comando também é um pouquinho melhor, mas não é nada agressivo assim. Então, para desenvolver esse motor, quem tiver interessado num projetinho aí, tem bastante coisa que pode ser feita nesse motor para extrair mais potência. Seja fazer um projeto aspirado, seja fazer um projeto sobrealimentado. Tá ok? Bom, galera, é um excelente motor, muito à frente do seu tempo, infelizmente capado pela montadora, porém a Fiat faz, a Fiat fez, Lampred fez, e a gente melhora deixando esse motorzinho mais a gosto do nosso Aurélio Lampred. Tá ok? Nem sei se eu falei o nome do cara, mas tamo aí. Bom, vídeo ficando longo, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, um pouquinho diferente aqui do canal. Mas se você curtiu esse conteúdo, por favor, não se esqueça de deixar o like e se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito. Manda esse vídeo para os seus amigos que curte um Fiat também. Só maré que não, que maré explode, né? Ou maré pode também. Não sei, comenta aí. Você gosta de maré? Bom, galera, por esta semana é só. Eu vou ficando por aqui e até a semana que vem. Valeu? Tchau, tchau.